Oi, gente! Tudo bem por aí? Chegamos ao último capítulo do Levítico do Novo Testamento, do Hebreus. Chegamos ao último capítulo. Falei que era bem rapidinho, 13 capítulos. Foi lindo, foi maravilhoso. Está sendo ainda, né? Ainda temos mais esse capítulo maravilhoso que a gente vai falar de como agradar a Deus. Foi bem legal, foi muito bom, foi muito gostoso perceber, né, as coisas lá de Levíticos, entender tudo que eles fizeram e tudo que Jesus fez por nós, né? Você tinha alguma dúvida que o sacrifício de Jesus foi imenso nesse capítulo, você percebeu, né? Foi muito imenso. Hoje nós temos 25 versículos. Tô com uma dozinha de acabar. Vocês ficam assim também? Quando estamos lendo um livro gostoso, dá uma dó de acabar o livro? Pois é, tô assim. Tô assim e até agora ainda não sei qual leremos. Eu não sei se eu volto lá para o Velho Testamento e continuo lendo o Pentateuco. Não sei. Se eu leio... A gente já leu Gênesis, Êxodo, Levíticos. Agora é Números, né? Números é bem... Fala sobre os números das tribos, né? Não sei, mas tem umas histórias muito legais lá também. Muito, muito importante. Não sei se eu leio Números ou se eu leio Gálatas. Gálatas é uma continuação de Hebreus. É uma coisa bem legal também de ler, que fala muito sobre Levíticos, né? Deixem suas sugestões aí nos comentários de qualquer rede social. E vamos ler Como Agradar a Deus, o último capítulo. É triste o fim, mas temos que terminar, né? Tem mais coisa boa pela frente. Continuem a amar uns aos outros, como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês. Sejam hospitaleiros, né? Pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Gente, quando eu leio isso aqui, eu lembro muito da minha tia Lenita. Não sei se ela vai assistir esse vídeo, não sei se ela está acompanhando ainda, minhas primas, sei lá. Mas a tia Lenita, ela tem um dom de ser hospitaleira, e sempre que eu vou na casa dela, que eu sei que alguém está lá, eu me recordo desse versículo, que fala, não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem perceber. A minha tia, ela é uma exímia recebedora de visitas. É uma coisa incrível, assim, sabe? Ela realmente cumpre esse versículo aqui. Parabéns, tia, você é um exemplo. Eu quero ser igual a você quando eu crescer. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Eu já fiz alguns cultos. Numa outra época da minha vida, a gente ia fazer culto dos presos. Era desesperador. Desesperador. Quando a gente ia passando, a gente ia de manhã bem cedinho fazer culto, orar com eles, né? Levar esperança, fé, né? Das pessoas que estavam lá, arrependimento principalmente, né? E quando a gente ia passando e os policiais iam fechando aquelas grades atrás, nossa, não era fácil. Mas a Bíblia fala pra gente, ó, lembrar dos presos. Você não precisa de ir lá, você pode orar por quem tá preso, né? Mesmo que você não tenha ninguém na sua família, nem que você conhece, mas orar pelas pessoas que estão lá, né? Que é uma vida muito horrível. Lembrem dos que estão presos como se você estivesse na cadeia junto com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Quantas pessoas nos pedem oração, né? Nos grupos, nas igrejas, na vida, na rua. Quantas pessoas nos pedem oração? Quantas pessoas estão sofrendo de verdade, né? Doenças, solidão, depressão. Quantas pessoas? Nós temos que orar, que pedir por essas pessoas, né? É o nosso papel como servos de Deus, como pessoas que estão vivendo só um pouquinho de tempo aqui, que daqui a pouquinho a gente vai embora. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Olha como é que é diferente, né? Lá no Levíticos eles se casavam com várias mulheres, no Velho Testamento todo, né? Eles não tinham educação, né? Em Levíticos começou Deus a explicar, ensinar e tal, mas ainda tinha aquela tradição de ter um monte de mulher, tudo era liberado lá. Agora, aqui no último capítulo de Hebreus, o casamento tem que ser respeitado. E os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro.
você não está sendo fiel para sua esposa ou para o seu marido, você está errado. Você está cometendo erro. Você sabe que está. Você sabe que está. Então, que você melhore. Para agradar a Deus, você tem que parar com isso. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei, eu jamais os abandonarei. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? É o Senhor, isso aqui é fé. Isso aqui é fé, não tem amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, né? Em Provérbios está escrito isso. Eu estou me lembrando da dona Iraci, lá do Espírito Santo. Lá de Vila Velha, no Espírito Santo, ela foi assassinada. Não sei se já descobriram a causa, mas descobriram que ela estava com cartão de crédito que foi sumido e machucaram ela e tal, jogaram no mato lá e foi horrível. Eu vi na televisão, né? Vi na internet. E aí quando a gente foi olhar, é só por causa de dinheiro. O dinheiro é uma raiz de mal, gente. A gente não pode matar os outros por causa de dinheiro. Tirou uma vida, tirou uma avó, uma mãe, uma tia, uma sobrinha, uma funcionária, acabou com a vida de um monte de gente. A gente não pode se deixar levar por isso. Claro que a gente não vive sem dinheiro, todo mundo quer ter liberdades de todas as formas, mas não a ponto de matar alguém, né? Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Se você não tem nenhum líder espiritual, pense em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, essas pessoas que a gente lê da Bíblia, pense neles, como eles viveram, para a gente imitar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus é o mesmo, ele não muda, ele é imutável. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Cuidado com esses ensinamentos de gente doida. É por isso que eu leio a Bíblia todos os dias da vida para vocês aqui. Eu leio a Bíblia purinha, purinha, purinha. Não tem livro, não tem nada de complemento. Posso citar uma coisa ou outra, mas eu leio a Bíblia para vocês. Está escrito tudo isso aqui na Bíblia. Eu dou o toque de climax baseado no que eu estou lendo. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes, ensinamentos estranhos que tiram vocês do caminho certo. Cuidado. O passarinho pode pousar na sua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Você pode ouvir as coisas que esses ensinamentos errados estão falando, mas você não pode deixar isso entrar no seu coração, na sua mente e te desviar da presença do Senhor. Te desviar do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos. Regras sobre alimentos. Pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Como é que vai ser ajudado pela regra de não comer isso ou aquilo? Difícil, não vai acontecer. Mas se você for obediente às coisas de Deus, vai acontecer. Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. O grande sacerdote leva o sangue dos animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Tudo em Levíticos, né, que a gente leu. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Lembra que eles tiravam? Por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém. Olha que legal! Se em algum momento você perguntou por que eles pegavam o sangue e tiravam o corpo, a Bíblia está te explicando. Ó. Por isso que Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém. Jesus não morreu lá dentro do tabernáculo, ele morreu fora. E com o seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos as mesmas desonras que ele sofreu. Porque nesse mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuremos a cidade que virá depois, a cidade celestial.
É isso que nós precisamos, focar nisso. Por isso, por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre louvor a Deus. Esse louvor é sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Eu vou ler de novo, gente. Por isso, por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre louvor a Deus, por meio de Jesus. Quando você for oferecer algum louvor, você fala em nome de Jesus. Você vai cantar um hino, você vai dedicar um tempo, fazer um jejum de silêncio, fazer um jejum de comida, fazer orações, seja o que for, um tipo de louvor que você faça, cantar também, né? Compor um hino, seja o que for. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Você canta, fala, ora, você está confessando ele. Não deixe de fazer o bem e de ajudar os outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Fazer o bem e ajudar os outros. É simples assim, é tão simples que as pessoas confundem, complicam, arrumam confusão e ficam inventando um monte de doutrina, um monte de troço, um monte de regra, um monte de lei. E no final de tudo não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Não é matar bicho, não é fazer isso, fazer aquilo outro. É respeitar as pessoas e fazer o bem. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso para Deus. Por isso, não fique falando mal dos profetinhos do menininho novinho que está pregando aí, fazendo um monte de doidice. Não fala mal dessas pessoas, nem daquele pastor do mãozão que usa chapéu, e nem de nenhum. Não falem mal de nenhum padre, de nenhuma pessoa que tem responsabilidade espiritual diante de Deus. Está falando aqui, obedeçam seus líderes, sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais. Claro que não são todos, né? Mas a grande maioria cuida, sim. Porque eles sabem que eles vão prestar conta disso a Deus. Então, se eles estão fazendo coisa errada ou coisa certa, não é problema nosso. A nossa questão aqui é obedecer, é honrar, é cuidar, é orar, é pedir a Deus que abençoe a vida deles. Porque eles que vão prestar conta para Deus. O cargo deles é muito pior do que o nosso. É muito mais pesado, é muito mais difícil do que o nosso, com certeza. Nosso papel é orar, respeitar, né? E não ficar falando mal esse menininho... não sei o nome dele, esse menininho aí que tá fazendo um monte de doidice aí, o conselho tutelar já pegou ele, proibiram de pregar nas igrejas. Ele é uma vítima, gente. O guri acabou de fazer 15 anos. Lembra de você quando você tinha 15 anos? Você sabia alguma coisa? Você achava que era dono do universo, mas hoje você olha para trás e fala, meu Deus, não sabia de nada. Ele é assim, tadinho, ele tem 15 anos, ele acabou de fazer dia 12 de abril, ele fez 15 anos. Vamos orar por ele, que é o nosso papel, o nosso sacrifício aqui, 16, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Você pode ajudar esse guri, esse garoto, orando, porque eu vi um vídeo que a mãe dele que ensinou isso, a avó, são pessoas tudo com as mentes tudo perdidas, tudo igual esse versículo aqui, 5, não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro. É ela que começou a cobrar e fazer isso tudo. Ele é uma vítima como as pessoas, né? Então que a gente melhore, né? Que a gente melhore. É isso. Nem sei porque eu tô falando disso, mas enfim. É fácil criticar, né? A nossa parte é obedecer e orar por eles, pelos nossos líderes espirituais, seja qual for, seja o Papa, seja o Padre, seja qual for. E quem vai se responsabilizar pelas atitudes deles são eles mesmos com Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Continuem a orar por nós. Temos certeza de que a nossa consciência está limpa,
pois sempre queremos fazer o que é correto. E peço a vocês, de modo todo especial, que orem para que Deus me mande de volta a vocês o mais depressa possível. Isso aqui já é ele falando na carta, né? Isso aqui é uma carta que ele escreveu para o povo hebreu, que estava querendo se desviar do cristianismo, né? Voltar para o judaísmo. Ele estava explicando, contando, ensinando, fazendo tudo o que ele podia fazer, né? Por isso que ele compara tanto Levíticos, porque o pessoal do judaísmo, eles acreditam que tem que matar bicho. Inclusive, eles estão querendo reconstruir o templo, né, de Salomão para continuar matando bicho ainda. Isso é história para outro podcast. Orem para que Deus me mande de volta. E a última partezinha, uma oração. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. Amém, Jesus. Amém. E a Cristo seja dada a glória para todo sempre. Amém. Meus irmãos, peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois essa carta que eu escrevi não é muito longa. 13 capítulos. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Tá vendo? Timóteo também foi outro que ficou preso. Se ele vier logo, eu o levarei comigo, quando for ver vocês. Saudações a todos os líderes da igreja, daí. E a todo o povo de Deus. Os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. E a bênção final do último versículo, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Eu até imagino, eu creio que foi Paulo que escreveu essa carta, tem outras pessoas que podem ter escrito, mas eu creio que foi Paulo, porque ele estava preso lá com Timóteo. Paulo era muito amigo de Timóteo. E eu imagino ele falando assim, que a graça de Deus esteja com todos vocês, impondo as mãos e abençoando as pessoas que vão ler essa carta. E assim finalizamos o capítulo 13 de Hebreus, o último capítulo. Foi lindo, foi maravilhoso, foi muito gostoso. Gostei muito de ler para vocês. E eu quero muito que vocês me falem se vocês querem que eu leia, que eu volte lá atrás e leia Números, ou se vocês querem que eu leia Gálatas. Gálatas está no meu coração porque é muito parecido com Hebreus. Ou outro qualquer. Me falem aí. Beijão, obrigada por vocês estarem aqui. Está sendo muito bom, muito importante para minha vida. Esse transbordo de leitura. Que o Senhor enche o coração de vocês com alegria, com contentamento, com a certeza de que melhores dias virão. Assim como eu sinto, eu quero que vocês sintam também. Receba a minha bênção, receba a minha profecia de dias melhores. Em nome de Jesus. Tchauzinho.